Oi, gente linda, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E eu já começo esse vídeo pedindo desculpas porque eu tô falando um pouquinho mais baixo do que o habitual, porque o Teodoro tá dormindo, a porta tá aberta também. Eu tô aqui com a babá eletrônica, né, mas tô tentando falar um pouquinho mais baixo pra não acordá-lo. E, gente, hoje eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho, na verdade, pra eu contar pra vocês um pouquinho de tudo que aconteceu com o Teodoro, né? Muitas pessoas, eu comentei alguma coisa aqui no YouTube, mas comentei mais vagamente, eu comentei mais abertamente, mais detalhado lá no Instagram. E eu sei que tem muita gente aqui do canal que não me acompanha lá no Insta, então ficou um pouco perdido em relação a tudo que aconteceu com o Teodoro, né? E hoje eu, né, senti no coração de vir aqui conversar com vocês, explicar tudo desde o começo, né, porque eu recebi muitas mensagens de carinho, teve muitas pessoas que oraram pela gente, muitas pessoas, assim, que estavam preocupadas, eu recebi muitas mensagens de vocês, então eu me sinto assim, sabe, que eu devo vir aqui conversar com vocês, explicar tudo o que aconteceu desde o começo pra vocês estarem a par, entender o que aconteceu certinho, tá bom? Bom, meus amores, peguem a pipoca aí, porque a história é longa, tá? Mas eu ainda vou tentar ser mais breve pra esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Bom, gente, desde a maternidade, né, eu tinha percebido que o Teodoro, ele tava vomitando, né, gofando. Mas eu achei que era normal, porque é normal bebês gofarem, né? E assim, gente, nos primeiros dias de vida do neném, né, ele ainda tá com aquela reserva, né, da comidinha, do alimento que veio ali na barriga da mãe ainda pra ele, né. Então eles não tendem a mamar muito nos primeiros dias de vida, eles mamam muito pouco. Então o Teodoro, consequentemente, vomitava pouquinho, né, e eu achava que era normal. Nós fomos pra casa, né, e continuou esses vômitos dele, mas o que aconteceu? Conforme ele foi aumentando, né, o fluxo das mamadas, os vômitos foram aumentando junto, até que chegou um dia que ele estava deitado no sofá no ninho e ele vomitou e ele engasgou. E a minha sorte é que o Danilo, ele tava em casa, né, porque na hora eu fiquei muito apavorada. O Danilo tava em casa e, gente, é muito engraçado porque quando eu tava grávida, né, ainda esperando o Theo pra nascer, o medo do Danilo era o Teodoro engasgar. Então o que ele mais fazia era ver vídeo de desengasgo, sabe? Então, assim, naquele momento que o Teodoro engasgou, o Danilo tava ali, então ele que fez os primeiros socorros, deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiquei, assim, com bastante medo, bem preocupada, mas graças a Deus tudo se resolveu e deu certo, tá? Só que assim, gente, a partir daquele momento, acendeu uma luz de alerta na minha cabeça. E eu comecei a prestar mais atenção. E foi aonde eu comecei a perceber que tudo aquilo que ele mamava, ele botava pra fora. E a quantidade que ele já tava colocando pra fora era coisa, assim, absurda, né? Então, esse episódio de engasgo com o Teodoro, eu acho que aconteceu numa quinta-feira. E eu comecei a perceber mais minuciosamente tudo o que estava acontecendo em relação aos vômitos dele. E no domingo eu decidi mandar mensagem para até então a pessoa que iria acompanhá-lo, né, que seria o pediatra, porque ele ainda não tinha passado por uma consulta pediátrica. Ele fazia, acho que ele tinha aí uns 8, 9 dias de vida, né, e ainda não tinha passado pela consulta pediátrica, porque pegou bem no final do ano ali, né, então algumas clínicas fecham alguns dias por causa do Natal, Ano Novo e tal. Então no domingo de manhã eu mandei mensagem pro até então pediatra, que seria o pediatra que iria acompanhar o Teodoro, expliquei a situação e, né, falei, olha, meu filho tá vomitando tudo que ele mama e tal, né, mandei fotos pra ele, né, e aí ele pegou e me retornou, falou, olha mãe, eu vou te aconselhar a você levá-lo até o hospital pra ele fazer uns exames pra gente ver se ele não tá com nenhuma infecção e se ele não tá desidratado, tá, porque se ele tiver desidratado e com alguma infecção a gente já entra pra combater isso. Então eu levei ele no hospital naquele mesmo dia, né, eu tinha falado com ele domingo bem de manhãzinha, então naquele domingo mesmo eu já tinha ido pro pronto-socorro com o Teodoro. E, gente, meu Deus do céu, chegamos lá no pronto-socorro, no hospital, né, no pronto-socorro do hospital, o Teodoro já passou ali para aquela triagem, né, foi examinado pela pediatra, eu expliquei pra ela, né, o que estava acontecendo, falei que o pediatra tinha me encaminhado ali pra gente ver se não tinha nenhum quadro de desidratação, se não tinha nenhuma infecção. Ela solicitou, né, exames que tinham que ser feitos no Teodoro.
Então nós entramos ali no hospital, ele passou por ultrassom, passou por raio-x, fez exame de sangue. Gente, vocês imaginam um bebê de 8, 9 dias passando por exame de sangue? Judiou demais dele, demais, sabe? E fez exames de sangue, de urina, e nós ficamos ali no hospital, acredito eu que foi de umas 9 da manhã até no final da tarde. Mas o que aconteceu? Ele fez todos os exames que deviam ser feitos, né? Eu tava esperando sair o resultado dos exames pra saber se ele iria ter que internar, né? Porque se ele fosse internado pra hidratar e tal, ou pra combater alguma infecção, né? Então a gente tava esperando o resultado dos exames pra descartar a desidratação e a infecção, né? E aí, gente, quando foi... A gente entrou no hospital, era 9 horas da manhã. Quando foi 4 horas da tarde, eu e o Teodoro ficamos das 9 da manhã até as 4 da tarde sentado numa poltroninha. Eu não pude nem ir no banheiro, porque não tinha quem ficasse com ele. O Danilo não pôde ficar comigo, né? Então só tava eu e ele, eu não pude nem ir no banheiro, gente, porque não tinha com quem deixá-lo, né? E eu fiquei sentada numa poltrona com ele das 9 da manhã até as 4 da tarde. Ninguém me ofereceu uma água, um chá, uma bolacha, nada. Fiquei de estômago vazio, gente. E aí, 4 horas da tarde, chegou a enfermeira, né, e falou assim: mãe, nós vamos ter que, a partir de agora, analisar os vômitos do seu filho. Eu olhei pra ela e falei assim: mas como assim? Ela: ué, mãe, ele não tá vomitando? Então a gente vai ter que analisar os vômitos dele. Gente, na hora eu fiquei muito brava. Eu falei: pois é, moça, mas eu estou aqui desde as 9 horas da manhã e agora 4 horas da tarde que você vem falar pra mim que você precisa analisar os vômitos dele pra ver como que tá? Aí ela: ué, mãe, mas o seu filho não tá vomitando? A gente precisa analisar. Eu falei: pô. E aí eu falei pra ela: tudo bem, eu concordo que você tem que, né, acompanhar, né, os vômitos dele ali pra saber como que tá e tal, mas você não concorda comigo que você já devia estar fazendo isso desde a hora que nós entramos aqui e não agora? Porque o meu filho já vomitou várias vezes nesse meio tempo de que nós chegamos até agora. E aí eu acabei discutindo ali com a enfermeira, né, enfim, gente, passamos assim uma tarde muito estressante ali no hospital. Saiu os resultados dos exames dele, né? E graças a Deus não deu nenhuma alteração, não deu uma infecção, não deu nada, né? Pra glória de Deus, assim, não deu nada, nenhuma alteração nos exames dele. E a pediatra que tava de plantão queria interná-lo e repetir novamente os exames de sangue. E aí começou uma briga lá, uma discussão no hospital, porque o pessoal do laboratório teve muito trabalho pra colher os exames de sangue do Teodoro. E a biomédica lá do laboratório, eu não entendi direito, mas tava em discussão com a médica do hospital pra não ter que refazer os exames, porque ia judiar muito do Teodoro e não havia necessidade. Eu sei que deu uma confusão no hospital, sabe? E enfim, nós conseguimos alta, fomos pra casa. Tô resumindo, viu, gente, porque foi muita coisa, só pra vocês terem uma noção de como que foi estressante tudo desde o começo. E na segunda-feira, né, isso foi no domingo, né, na segunda-feira ele tinha consulta com o pediatra já, que ia acompanhá-lo. Eu levei os exames, né, que foram feitos no hospital. Chegamos lá, passei tudo pra ele e ele chegou pra mim e falou: olha, mãe, eu vou ser bem sincera, eu vou abrir o jogo com você, tá? Pode ser um quadro de refluxo, apenas um quadro de refluxo, porém o seu filho ele é muito novo pra desenvolver um quadro de refluxo, ele tem 8, 9 dias, né? Também pode ser, eu não descarto, uma hipótese cirúrgica, pode ser uma estenose de pirolo, acho que é assim que fala, gente, uma estenose, né, que é onde a passagem ali que fica entre o estômago e o intestino fica obstruída, né, então é por isso que o neném acaba voltando. Então ele falou assim: olha, eu vou pedir pra vocês, né, passarem por uma cirurgiã pediátrica agora, levarem os exames, levarem o seu filho pra ela analisar, já tô marcando tudo aqui com ela, vocês já levam direto. Eu falei: beleza, doutor. Nisso, levamos ele, né, pra cirurgiã pediátrica. Ela descartou a hipótese de ser cirúrgico, porque o Teodoro estava extremamente bem. Ela falou que se fosse uma estenose, muito provável que ele já iria estar desidratado e tal, várias coisas, né. Ok, voltamos pro pediatra, né, ele solicitou vários exames de ressonância, que quem me acompanha no Instagram viu que o Teodoro fez vários exames, né, de ressonância. Ele passou por uma bateria de exames e uma das ressonâncias que ele fez ali deu alguma alteração. Enfim, aí nós voltamos pro pediatra, ele falou que precisava novamente de passar por um cirurgião pediátrico para analisar os laudos dos exames, né? Então,
nós passamos por um outro cirurgião pediátrico, porque aquela primeira que nós passamos não tinha horário de jeito nenhum, tinha horário tipo pra um mês depois. Então nós passamos por um outro cirurgião pediátrico que olhou os laudos dos exames e nos falou que era sim um quadro cirúrgico, já nos preparou para uma cirurgia, falou que era sim uma estenose, né, mas que para ele bater o martelo e confirmar 100% era necessário que o Teodoro passasse por uma outra ultrassom, né. Então a gente moveu aquele dia céus e terra, né, pra conseguir uma ultra de emergência, porque ele falou que se fosse realmente estenose tinha que resolver o quanto antes, né. Então a gente moveu céus e terra aquele dia pra conseguir em um laboratório uma ultra de emergência. E, gente, foi muito difícil porque era bem início de ano, né, início de janeiro, então vários médicos estão de férias, várias clínicas estão fechadas, então foi muito difícil, mas a gente conseguiu uma ultra. Fizemos a ultra, né, o médico lá viu alguma alteração, voltamos pro cirurgião pediátrico levar o laudo, né, e aí ele pegou e já preparou a gente pra uma cirurgia e tal. Falou, isso foi numa quarta-feira. Uma quarta? Isso foi numa quarta-feira. Aí ele falou assim, ó, amanhã, quinta-feira, nós já vamos dar a entrada no hospital, o Teodoro vai internar, vai fazer alguns exames pré-cirúrgicos, né? E eu vou pedir novamente mais uma ultrassom, porque essa ultrassom aqui eu não sei, fiquei ainda com dúvida. Eu falei, tá bom. No outro dia, na quinta-feira à tarde, no horário que tava combinado, nós entramos no hospital, o Teodoro internou no hospital, ele passou por mais uma bateria de exames de sangue, passou por uma ultrassom, né? E aí nós pegamos o resultado dessa ultrassom e novamente o médico falou que não conseguiu ter certeza por aquela ultra, então ele solicitou que fosse feito um raio-x com contraste, né? Então assim, pra fazer esse raio-x com contraste, o Teodoro precisou passar a noite em jejum, gente. Então a última mamada dele, se eu não me engano, ou foi meia-noite ou foi 3 horas da manhã. Mas eu acho que foi 3 horas da manhã a última mamada dele, né? O exame seria às 8 da manhã. Então o Teodoro ficou sem mamar, né? Desde as 3 horas da manhã. 8 horas da manhã ele passou pelo raio-x, né? Com contraste. Gente, ele tava morrendo de fome, então foi bem complicado fazer o raio-x com ele. E aí, depois que a gente fez o raio-x, né, os médicos ali, os enfermeiros, né, falaram que o Teodoro ainda não podia mamar, né, que eles iam mandar os exames pro médico pra ele ver se já precisava aprontar ele pra cirurgia ou não, então por isso que ele não podia mamar, porque se ele fosse operar ele tinha que estar em jejum. E, gente, foi muito complicado, vocês imaginam. O Teodoro tava desde as 3 da manhã sem mamar. Então foi passando as horas, 9, 10 horas, e eu mandando ali, o Teodoro estressado, nervoso, chorando, desesperado. Gente, eu nunca tinha visto meu filho chorar do jeito que ele tava chorando aquele dia, sabe? O Teodoro não é um bebê de chorar. Então eu peguei, perguntei pras enfermeiras, falei, gente, eu preciso de um parecer, o meu filho tá com fome, eu preciso saber o que vai acontecer. E nisso o médico demorando pra dar um retorno. O médico, quando foi umas 11 horas, o médico ligou ali pra central de enfermagem e pediu pra que preparassem o Teodoro pra uma cirurgia. Então o pessoal da enfermagem veio, colocou sonda no nariz, colocou aquele negócio aqui, sabe, com soro, com tudo, sabe? Passou uma sonda no nariz dele. Eu não vou postar foto aqui porque eu não quero expor o meu filho dessa forma, tá? Mas assim, gente, judiaram muito dele, sabe? Pra passar a sonda, pra fazer os acessos. Judiaram demais, sabe? E eu que acompanhei tudo, nessa hora o Danilo tava comigo. Foi muito difícil. Depois que eles colocaram o soro no TEL, né, os acessos do soro, passaram a sonda, uns 20 minutos depois o médico chegou lá no quarto, né, e falou assim pra gente, falou, olha, eu me equivoquei, tá? Eu olhei melhor o laudo, eu tinha olhado, me mandaram os laudos pelo WhatsApp, eu olhei pelo WhatsApp, passei um retorno já pra preparar o Teodoro pra cirurgia, né, mas não vai ser necessário fazer uma cirurgia, eu me equivoquei, ele não pediu desculpa, né, mas ele falou assim, eu me equivoquei e tal. E na hora, gente, eu fiquei muito nervosa, de verdade mesmo, eu fiquei com vontade de dar um soco na cara do médico. Não pelo fato do Teodoro não ter que passar por uma cirurgia, muito pelo contrário, caiu um alívio em cima de mim, sabe, por ele não precisar
passar por uma cirurgia, mas pelo fato do Teodoro ter sofrido tanto por uma irresponsabilidade do médico, porque prepararam ele pra cirurgia, ele tava desde as 3 da manhã. Gente, era 11h30 a hora que o médico chegou. Era mais ou menos umas 11, 11h30. Então vocês imaginam um bebê de 15 dias, entendeu? Desde as 3 da manhã sem mamar e já era 11h30 da manhã, sabe? Um bebê que teve que colocar uma sonda no nariz, um acesso ali, sabe? Tudo isso judia demais. Então o meu filho passou por tudo isso sem precisão, simplesmente porque o médico pegou o laudo pelo WhatsApp, sabe? Olhou ali de uma forma equivocada, né? E ligou pro pessoal ali do posto de enfermagem para preparar o menino pra cirurgia, né? Sendo que ele podia ter falado assim, olha, fala pra mãe alimentar o bebê, dar mamar. A hora que eu chegar aí no hospital com o tempo, eu olho os laudos do exame. Se a gente precisar fazer cirurgia, a gente faz amanhã, né? E aí a gente faz o jejum de novo, porque senão vai judiar muito da criança. Ele não pensou nisso em nenhum momento, sabe? Ele simplesmente se equivocou, mandou prepararem meu filho pra cirurgia. Meu filho ficou um tempão sem necessidade, né, em jejum, né, que eu digo assim, das 8 da manhã até as 11h30, ele já poderia ter mamado, sabe, depois do exame de contraste. Mas enfim, gente, aconteceu toda essa situação, né, a gente ficou assim, arrasado, eu fiquei arrasada. Opa! Eu fiquei extremamente arrasada, eu saí ali do hospital, assim, em choque, porque eu me senti muito culpada, sabe? Porque eu presenciei, assim, tadinho do Theo, gente. Nossa, ele sofreu muito, sabe? Então, eu saí dali arrasada e me sentindo culpada. Tipo, nossa, eu deixei fazerem isso com o meu filho, sabe? Eu deixei o meu filho passar por tudo isso sem necessidade, né? Então eu saí do hospital muito em choque, muito arrasada, eu chorava muito, sabe? Até tem vídeo aqui que eu postei, né, no canal dos stories que eu gravei no dia contando tudo isso pra vocês. E enfim, né, gente... o quadro do refluxo dele ainda não tinha melhorado, cada dia mais piorava, né? Ele ainda mamava exclusivo no peito, somente no peito. Então, depois disso a gente mudou pra Campo Mourão. Aqui em Campo Mourão eu levei o Teodoro em uma gastropediátrica, tá? E contei tudo o que tinha acontecido pra ela, né? Mostrei os resultados, as ultras, as 2 últimas ultras, né, que o Teodoro havia feito. E ela falou assim pra mim, olha mãe, aqui a gente tem 2 ultrassons, né? Uma ultra diz que ele tem estenose, a outra diz que não. Temos 2 laudos diferentes. O certo é a gente fazer uma terceira ultra pra poder ver qual laudo tá realmente certo, né? E agendei mais uma ultra, e aí ela pegou e pediu pra ver o Teodoro mamando, né? Então ali, ele tava no peito, exclusivo no peito. E o Teodoro, gente, enquanto ele tava no peito, logo no final da mamada, ele ficava extremamente muito agitado. Eu não sei se é porque começava a sair menos leite no peito, mas ele começava a se debater, ficar agitado, estressado, sabe? E aí ele começava a vomitar. Então ela presenciou tudo isso e falou assim, mãe, olha, vamos fazer o seguinte, você começa dando peito e aí você intercala com a fórmula, tá? Porque daí ele vai se sentir mais saciado. E bom, fui pra casa, né? Fui pra casa, agendei a nova ultra, comecei a dar o peito com a fórmula, né? Mas tava sendo assim um processo muito estressante, gente, muito estressante mesmo, tava judiando muito dele. Eu não sei o que tava acontecendo ali, mas o meu peito ele ficava muito nervoso. E conforme ele fica agitado e nervoso, ele começava a vomitar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei pro Danilo, falei, ó, vou fazer um teste, vou pegar uns dias e dar somente a fórmula pra ele, pra ver como que vai ser. Então, nesses dias que eu dei somente a fórmula pra ele, ele não teve aquela agitação que ele teve no peito, então ele ficava mais tranquilo. Consequentemente, né, ele vomitava menos, né? E nesse meio tempo, gente, que a gente foi consultar com a gastro, né, a primeira consulta, ela pesou o Teodoro estava extremamente abaixo do peso, né, ele não estava quase ganhando peso porque ele estava vomitando muito, né, então ele quase não estava ganhando peso. Bom, repetimos o exame de ultrassom, né, eu já tava dando somente a fórmula pra ele, ainda não tinha feito o retorno na médica, né, mas repetimos o exame de ultrassom e no dia dessa ultra a gente não conseguiu ver absolutamente nada, né. Então saí de lá com o resultado, né, da ultra que não deu pra ver nada. A gente até tentou repetir 2 vezes e não conseguiu ver nada.
Então, nisso eu dando apenas fórmula pro Teodoro. Nesse meio tempo, o que eu comecei a reparar, gente? Que os vômitos durante a madrugada, que ele mamava e já dormia, né? Ele não ficava agitado. Ele não tava mais vomitando durante a madrugada, porque ele mamava e já dormia, então ele ficava calmo. Coisa que no peito não tava acontecendo, porque como ele ficava agitado, né, irritado, mesmo ele com sono, ele acabava vomitando. E aí, nesse meio tempo, que foi, acho que 12 dias mais ou menos ali, né, entre a primeira consulta com a gastro, 10 dias, foi 10 dias entre a primeira consulta com a gastro e o retorno. Nesse meio tempo eu comecei a introduzir somente a fórmula, comecei a reparar que com a fórmula ele ficou mais calmo, parou de vomitar durante a noite, né, e a gente refez o exame da ultra que não conseguiu ver nada. Gente, quando nós chegamos, né, no retorno com a gastro, ela foi pesar o Teodoro. Eu contei pra ela que eu tinha cortado o peito e dava sua fórmula, e que eu percebi que pra ele foi melhor porque ele ficou mais calmo, começou a vomitar menos, e falei pra ela que durante as noites ele não tava mais vomitando, né, durante as madrugadas. Quando ele mamava e dormia, ele não vomitava mais, só quando ele mamava e ficava acordado, porque ele começava a se mexer, normal, né, gente, o bebê tem que se mexer, né, ele tá vivo, tem que se mexer, e aí ele acabava vomitando. Bom, gente, depois de eu conversar com a médica, contar tudo isso pra ela, foi o momento de pesar o Teodoro. Gente, na hora que nós pesamos o Teodoro, ele tinha engordado meio quilo. O Teodoro engordou meio quilo em 10 dias. E aquilo pra mim, gente, foi uma alegria tão imensa porque ele tava abaixo do peso. A gastro ficou muito feliz, muito surpresa e falou pra mim: mãe, ele tá ganhando peso, e agora ele vai ganhar peso rápido porque ele vai começar a recuperar aquele peso que ele não ganhou, tá? Então foi uma alegria, né? Nesse dia ela descartou a estenose, porque ela falou assim, se fosse estenose o quadro cada vez iria se agravar mais, e nesses 10 dias ele jamais iria ter uma melhora se ele tivesse uma estenose, porque iria estar obstruído, então ele não teria como ter uma melhora, né? Ela falou assim, então a gente descarta aqui o quadro de estenose e a gente coloca aqui o quadro de refluxo, né? E aí o Teodoro, ele tava tomando remédios, né? E ela suspendeu os remédios porque o Teodoro, ele é o chamado golfador feliz. Ele é aquele bebê que mesmo ele vomitando, ele não chora, ele não fica mal, ele dá risada vomitando, gente. Ele vomita e segue a vida normal, sabe? Ele continua, se ele estiver mamando e vomitar, ele vomita e volta a mamar, entendeu? Ele não chora, ele não se incomoda com os vômitos, né? Então ele é chamado de golfador feliz, né? E ela falou assim, mãe, pelo jeito, pelo tudo que eu tinha relatado pra ela, ela falou, o remédio não tá fazendo efeito, então nós vamos suspender, porque esses remédios, eles são fortes, eles têm efeitos colaterais muito fortes, e se pro seu filho não tá fazendo efeito, não tem o porquê a gente continuar administrando esses remédios nele, né? Então ela suspendeu a medicação, né? E hoje o Teodoro, amanhã ele já vai completar 3 meses, né, gente? E ele tá com acho que com 5,2 kg, pelo que a gente pesou ele da última vez, né? Mas assim, eu acredito que ele já deve estar aí com 6 quilos ou quase 6 quilos agora, né? Porque já faz um tempo que ele passou pela consulta com a pediatra. Então ele tá ganhando peso, ele tá crescendo, gente, e ele tá super bem. Continuamos com os vômitos, com o quadro de refluxo dele. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Ele não pode dormir reto, ele tem que dormir mais elevado. Após as mamadas eu tenho que ficar de pé com ele, né? Então tem os cuidados a mais, né, gente, que a gente tem que ter devido ao quadro de refluxo dele. E assim, ele tem sim o refluxo, eu não fico mostrando aqui, porque eu não quero ficar expondo ele, porque também é uma situação chata ficar mostrando isso aqui pra vocês, sabe? Mas ele ainda tem. A gastro falou pra gente que esse refluxo tende a melhorar depois dos 6, 7 meses, porque a parte do tronco dele já vai estar firme e ele já vai estar começando a ingerir alimentos sólidos, então a tendência depois dos 6, 7 meses é estar melhorando essa questão do refluxo, então até lá a gente tem que ter cuidados, né? Mas assim, gente, o Teodoro, ele tá bem, tá? Tá ganhando peso, tá crescendo, tá desenvolvendo, tá um bebê lindo. Cada dia tá ficando mais esperto. E é isso, meus amores, eu queria muito contar tudo pra vocês, tá? Tem muita gente aqui que não tava meio perdido na história, porque eu tava dando mais detalhes lá no Instagram, aqui no canal, não entrei muito em detalhes, tá? Queria contar tudo pra vocês, o que aconteceu desde o início, tá? Eu queria agradecer de novo aqui
o carinho de vocês. Eu sei que muita gente orou pela gente e eu só tenho a agradecer vocês, tá? E eu sei que Deus cuidou do meu menino desde o primeiro dia, né? E graças a Deus ele não chegou aí, né, pra cirurgia, graças a Deus. E hoje ele tá bem, né? O que é o mais importante, tá se desenvolvendo, crescendo de forma saudável. Mas eu queria vir aqui compartilhar com vocês, né? Porque eu sei de todo o carinho que vocês têm pela gente. E eu queria, né, colocar vocês por dentro de tudo que tá acontecendo. Mas então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa porque o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu queria explicar tudo pra vocês certinho, tintim por tintim de tudo que aconteceu, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!